E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, com meu cabelo assim, que é geometria analítica. Geometria analítica é aquela geometria que une a geometria com a álgebra. Então nós vamos ver muitas relações entre a geometria e a álgebra, e todas usando como pano de fundo o plano cartesiano. O plano cartesiano, que vocês conhecem muito bem, é esse plano aqui formado pelos eixos x e y, tá? E aqui só para relembrar vocês como ele é montado, eu fiz uma cruz. O eixo x também é conhecido como o eixo das abscissas. Ele é dividido em duas partes, esquerda e direita. E como vocês podem perceber e entender, nós vamos começar sempre do menor para o maior. Então aqui eu vou começar pontuando qualquer número, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. No centro é o 0. Aí aqui 1, 2, 3, 4, ok? Do menor para o maior. A mesma coisa acontece no eixo y, só que vai ser de baixo para cima. Então nós temos aqui o menos 4, o menos 3. Ficou desproporcional um pouquinho. Deixa eu consertar aqui. O menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 1, 2. Por que eu estou fazendo essa parte aqui? Porque muitos alunos erram, começa do maior para cá, depois negativo aqui, vira uma bagunça. Mas a lógica é essa, do menor para o maior, do menor para o maior, sempre, ok? E aí a gente usa o plano cartesiano para quê? É um sistema de localização a partir de coordenadas. Todas as nossas coordenadas aqui, elas receberão um nome, que geralmente é uma letra, e elas vão receber essa orientação aqui, XY. Então pode existir um ponto A, XY, pode existir um ponto B, XY. Lembrando sempre, o X é a primeira coordenada e o Y é sempre a segunda coordenada. Tá ok? E aqui eu trouxe para vocês alguns pontos que nós vamos localizar no nosso plano cartesiano. Então, vamos supor que eu queira localizar o ponto A, 2 e 1. Conforme a gente acabou de ver, eu tô ficando muito pra cá, né? Conforme a gente acabou de ver, sempre a gente vai começar do x e do y. X e do y. Então, o nosso número 2, ele se refere ao nosso eixo x. Então, no eixo x, o número 2 está aqui, tá? E o nosso y é o 1. E aí a gente vai promover o encontro desses dois aí. Do 1 com o 2. Da união do 2 com 1 vai gerar um ponto. E esse é o ponto A. Ok? Outro ponto que nós podemos colocar aqui é esse ponto aqui. B é igual a menos 3 e 2. Tá? E aí esse ponto, ele vai... Vamos ver passo a passo. Quem é o x dele? É o menos 3. Então, o x menos 3 está aqui. Quem é o y2? O y2 está aqui. Então, para promover o encontro deles vai ser aqui, né? Então, ó. Então, aqui é o ponto B. Outro ponto que nós podemos ver aqui é o ponto C. Ponto C, menos 2, menos 2. Então, aqui, tanto o x quanto o y são menos 2, menos 2. Tá bom? Vamos lá. O x é menos 2, o y é menos 2. Então, a gente vai promover o encontro deles aqui. Então, aqui é o ponto C. E nós podemos ainda ver um ponto D. Ponto D, 3 e menos 3. Então, vamos começar aqui do nosso x. Nosso x é 3. Então, no eixo x, 3. E no y é o menos 3. Então, vamos promover o encontro desse com esse. Então, ó. Então, observe que o plano cartesiano, a gente consegue fazer ele como um mapa de localização de pontos, ok? Então, aqui eu tenho o ponto A, B, C e D, de acordo com as coordenadas que eu tenho, tá ok?
E aí, nessa primeira aula, a gente vai aprender a fazer 3 tipos de razões muito simples. A gente vai calcular primeiro a distância entre 2 pontos. A gente vai calcular depois o ponto médio entre 2 pontos. E por último, a gente vai calcular a distância entre um ponto e uma reta, beleza? Então, eu vou apagar aqui nosso plano cartesiano. E agora a gente vai ver como se calcula a distância entre 2 pontos. Distância entre 2 pontos. Essa distância entre 2 pontos, geralmente para a gente ver a distância entre 2 lugares no plano cartesiano. Se você tem ali o plano cartesiano, se você tem aquele papel quadriculado, você pode fazer isso com uma régua. Mas geralmente a gente não tem. Então, quando a gente só tem a informação das coordenadas deles, a gente vai ter que usar uma razão que no livro você vai achar ela um pouquinho mais complicada, só que aqui eu prefiro trazer uma ideia diferente. Se você não se lembra, a gente vai ter que usar na distância de 2 pontos isso daqui, ó. A gente vai ter que usar o Teorema de Pitágoras. E eu vou mostrar para vocês por que a gente usa o Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre 2 pontos. Porque imagine só essa situação. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Tá. Vamos supor que eu queira calcular a distância entre esses 2 pontos aqui. Tá reto, né? Esse aqui é o meu plano cartesiano, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. E aí eu tenho um ponto bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. No X15 e no Y7. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele bonitinho aqui pra vocês. Eu tenho aqui um ponto A na coordenada 15, 7. E eu tenho um ponto B na coordenada 3, 2. 3, 2. Tá, isso daqui, eu vou até escrever aqui, ó. O ponto A tá na coordenada 15, 7. E o ponto B tá na coordenada 3, 2. Se eu for localizar eles no plano, eles ficam exatamente assim. Aí, vamos lá. Como que a gente faz para calcular a distância entre esse ponto A e o ponto B? Lembrando que a distância é uma coisa assim, entre A e B, meu Deus, meu cabelo. Entre A e B e A, gente, não tem importância não. A distância não tem como dar negativa, a distância. Se vocês olharem para cá, eu vou pegar meu pincel preto e vou traçar a distância entre A e B. Olha o que vai acontecer. Vocês viram que entre A e B ficou tipo uma rampazinha, certo? Agora, olha só o que eu posso fazer. Se eu fizer um traçado assim, era para sair assim. Se você traça essa última reta aí, o que nós temos aqui? Um triângulo retângulo. Por isso que nós utilizamos o Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre A e B. Se vocês se lembram de triângulo retângulo, ele é composto por 2 catetos. E o que é isso daqui? A famosa hipotenusa. Então a gente vai usar a fórmula, tá? Do Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A nossa distância vai ser esse A. Esse B e esse C são as nossas distâncias, mas uma coisa que é muito importante vocês saberem. Vou até colocar aqui embaixo. O B nada mais é do que a diferença entre os valores de x. Vou colocar aqui diferenças entre x. Como assim diferenças entre x? Vocês estão vendo que o x do ponto A é 15 e que o x do ponto B é 3? Qual é a diferença de 15 para 3? 12, não é? Então aqui, o meu B, neste exemplo, significaria 12. E o C, Lucas? Essa aqui vocês podem trabalhar a lógica.
Se o B é a diferença entre os valores de x, o meu C vai ser a diferença entre os valores de y. Tá ok? Então vamos lá. O y do ponto A é 7, o y do ponto B é 2. Qual é a diferença de 7 para 2? 5. Ok? Então a gente vai poder agora aplicar nessa fórmula aqui do Teorema de Pitágoras. Lembrando que o meu A é a distância, então A ao quadrado igual B. B é a diferença entre o x. 15 menos 3, 12. Então é B, 12. Não pode esquecer que é ao quadrado, tá ok? Mais C é a diferença do y. 7 menos 2, 5. Vocês podem ver que até ó, é a distância daqui e a distância daqui. Se você preferir também enxergar dessa maneira, tá? O C é 7 menos 2, 5. Então, do meu teorema de Pitágoras, eu troquei o B e o C. O B pela diferença entre esses valores aqui e o C pela diferença entre esses valores aqui. Pode até ser ao contrário, tá? Mas padronize assim. E agora vamos calcular quanto é 12 ao quadrado e quanto é 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25. Se você somar esses dois números, 144 mais 25 é a mesma coisa que 169. Achamos a distância? Não, se você observar, a nossa distância está ao quadrado. Então a gente vai ter que aplicar raiz lá daquele lado de lá. E a raiz quadrada de 169, já vou dar aqui aquele spoiler, é 13. Então a gente diz que a distância entre o ponto A e o ponto B é de 13 unidades, tá ok? Não tem centímetros nem metros porque a gente não falou isso, então a gente só fala 13 unidades, beleza? Eu vou trazer agora um outro exemplo sem fazer o desenho, tá? Eu tenho outro exemplo, não tenho? Tenho. Então imagine... Nossa, tá tão bonitinho, né? Olha que coisa bonitinha. Pagar essa conta aqui. Vamos supor que chega para você um exercício pedindo a distância entre os pontos C, 1 e 3, e o ponto D, 7 e 11. Isso é para mostrar para vocês que vocês não precisam fazer o desenho para calcular a distância. Então vamos lá. A gente vai usar a fórmula de Pitágoras. Qual é a primeira coisa que a gente substitui? O B e o C. O B é o quê? A diferença entre x. O x daqui é 1, o x daqui é 7. Qual é a diferença de 1 para 7? 6. Então, eu vou trocar o meu B por 6. O C é a diferença entre o y. O y aqui é 3, o y aqui é 11. A diferença de 3 para 11 é 8. Lembrando que é todo mundo ao quadrado. E agora a gente vai fazer o cálculo. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Se você somar os dois, você vai achar 100. Já achei a distância? Não, a distância ainda está ao quadrado. Aplico raiz dos dois lados, vai ficar a raiz de 100, que é 10. Geralmente, gente, não sei se vocês já tiveram essa noção, mas todas as raízes, elas possuem duas respostas, uma positiva e uma negativa. Então, assim, a raiz de 100 não é só 10, também é menos 10. Só que, como a gente está tratando de distância, não tem como uma distância ser negativa. Então, a minha resposta aqui de distância sempre vai ser positiva. Tá ok? Então, a gente viu como é que a gente calcula a distância entre dois pontos. Através do Teorema de Pitágoras é muito simples. Quer ver uma coisa mais simples ainda? É o quê? É o que a gente chama de ponto médio de um ponto. Isso daqui é uma coisa bem fácil, tá? Vou escrever aqui. Ponto médio. Ponto médio de um segmento.
Por exemplo, vocês observaram que do ponto A até o ponto B a gente fez um segmento de reta. O ponto médio é exatamente o meio desse segmento, tá? E aí a gente vai usar um conhecimento lá de estatística, que é o conhecimento da média. Ponto médio, média. Ponto médio, média. E a gente vai mais uma vez fazer o cálculo do ponto médio, mas sem precisar desenhar lá no plano cartesiano. Vocês já sabem que ponto médio é o meio entre os dois pontos. Então, vamos lá. Suponha que você tem os pontos. Nossa, eu coloquei uma cor tão clara que eu estou fazendo assim para enxergar. Vamos supor que você queira calcular o ponto médio entre esses dois pontos aqui, ó. Você quer calcular o ponto entre A, 7 e 16 e o ponto B, 9 e 4. Ok? Você precisa fazer o desenho no plano cartesiano? Não. Até porque nesse caso não adianta muito fazer, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média. A gente vai fazer uma média do valor de x, uma média do valor do y. Então, ó, vou até escrever aqui, ó. Média de x e média de y. Agora vamos lá. Média de x. Como é que a gente vai calcular a média de x? Entre esses dois pontos a gente tem quantos valores de x? 2. Como é que a gente calcula a mesma média? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade deles. Então a gente vai somar o x do A, que é 7, o x do B, que é 9. Então a gente vai somar 7 com 9 e dividir por 2. 7 mais 9 é 16. Se você divide por 2, dá 8. E agora de y. O y daqui é 16, o y daqui é 4. Por isso que é importante você sempre saber que o x é o primeiro número e o y o segundo. Então 16 mais 4, 20. Dividido por 2 é 10. Então a gente diz que o ponto médio, tá? Entre A e B, a gente chama ele de ponto M de médio, 8 e 10, entre parênteses. Tá ok? Beleza? No PDF que está aqui na descrição tem outro exemplo, esse daí eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos então para a última parte da nossa aula. A gente já viu o que é um plano cartesiano, como ele é montado, como é que a gente localiza os pontos nele. A gente já viu como calcular a distância entre dois pontos através do Teorema de Pitágoras e viu o ponto médio. Agora a gente vai para uma fórmula um tanto mais complicada, que é a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Agora eu vou precisar apagar isso daqui. Tá ok? Apagar tudo isso daqui. Porque assim, calcular teorema de Pitágoras foi de boa, calcular ponto médio de boa, né? Agora esse daqui tem uma fórmula mais complicada. Só para vocês entenderem o contexto, é como se eu tivesse um plano cartesiano aqui, tá? Entre esse plano cartesiano, eu tenho uma reta, tá? Uma reta, ok? Uma reta e um ponto. Aí eu quero descobrir exatamente qual é a distância entre esse ponto para essa reta, tá? Esse é o nosso contexto. E a fórmula, ela eu vou escrever aqui para vocês. Vocês estão ouvindo Chaves aí no fundo? Eu faço aula e assisto Chaves ao mesmo tempo. Olha essa fórmula aqui, que escroto. Vou até apagar o plano cartesiano para não ficar tanta informação aqui no quadro. Vocês já entenderam que isso daqui é a fórmula da distância entre ponto e reta, né?
Lucas do céu, que tanto de letra, que raiz é essa? Ainda é uma divisão. Bom, como diria Chapolin, não priemos cânico, tá? Isso daqui é uma fórmula que ela é mais feia do que difícil. Ela não é tão difícil assim, tá? Geralmente as retas que nós vamos usar nesse tipo de exercício, elas vão ter esse formato aqui de equação. Ax mais by mais c. Assim, eu vou já trazer um exemplo, porque se eu ficar muito na teoria, não vai adiantar muito. Então vamos supor que eu tenho um ponto com essa coordenada aqui. P, 3. Tá? Eu acho melhor mudar de cor, né? Deixa eu mudar aqui de cor. Vamos supor que eu tenha um ponto 1 e 3. E eu tenho uma reta que é representada por isso daqui, ó. Uma reta 5x mais 12y menos 2, se não me engano. Isso? Isso, menos 2 igual a 0. Eu tenho esse ponto e essa reta. Não se preocupe em relação ao formato da reta, que isso é um assunto para a próxima aula. Você só precisa ver que ela vai ter que atingir esse formato aqui. Dessas duas informações, a gente vai tirar todas as 5 letras que acompanham aqui o nosso processo. O D, ele não faz parte, porque o D está só dizendo que é de distância, tá? Mas se você reparar que nessa fórmula nós temos as letras A e B, e nós temos as letras A, B, C e as letras XY, tá? O XY, você já sabe de onde a gente vai tirar. O XY é do nosso ponto ordenado. Lembrando que todos os pontos têm o formato XY. Então isso daqui você já sabe. As letras A, B e C são exatamente os coeficientes da nossa reta. Ó. Esse daqui é o A, esse é o B e esse é o C. Tá ok? Então nós temos aqui A, B, C. Esse daqui é o X e esse daqui é o Y. Vamos fazer todas as substituições? Vamos. Só que assim, como eu gosto de ser organizado nos cálculos, essa divisão aqui eu prefiro fazê-la separada. A gente vai fazer a parte de cima em um canto, a parte de baixo em um canto, no final a gente une, que aí fica menos confuso. Tá ok? Então vamos fazer essa parte de baixo. Isso daqui, essas duas barrinhas, para quem não sabe, é o sinal de módulo. Lembra que distância precisa ser positiva a qualquer custo, né? Então, assim, se essa conta aqui de cima der negativo, a gente vai ter que dar algum jeito de fazer ela ficar positiva, tá? Então vamos lá. Vou fazer a parte de cima. AX mais BY mais C. Essa parte de cima trabalha com as 5 letras. Então vamos lá. O nosso A é o 5, o nosso X é o 1. Então 5 vezes 1. Só recapitulando, as letras A, B e C vieram da reta. A, B, C. E o X e Y vieram do ponto. X, Y. Então, A eu troquei por 5, X eu troquei por 1. Deixa eu fazer uma coisa antes, que é melhor, que eu fiz no PDF. Deixa eu escrever aqui, ó. O X é 1, que aí fica mais fácil. Y é 3, o A é 5, o B é 12 e o C é menos 2. Assim fica mais fácil da gente substituir. Então, continuando, mais o nosso B, 12, o nosso Y, 3, mais o nosso C é menos 2. Mais com menos, menos. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz as multiplicações. 5 vezes 1, 5. 12 vezes 3, 36. Menos 2. Então, vamos lá. 5 mais 36, 41. 41 menos 2, 39. Então, essa parte de cima aqui deu 39. Agora, deu positivo, então a gente não precisa nem trocar o sinal. Agora vamos fazer essa parte de baixo, a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado.
Diferente da primeira fórmula, a gente só usa duas letras, A e B. Quem é o meu A? 5. Então eu vou escrever tudinho, trocando o A por 5 e o meu B por 12. Lembrando que dentro da raiz os dois estão ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Observa, gente, que a raiz continua lá. Eu estou fazendo operação só com A e o B. 25 mais 144 é 169. 169, a gente até já fez mais essa raiz hoje, é 13. Então aqui vai ser 13. Então observa que apesar da fórmula ser feia, o que eu fiz? Eu primeiro tirei todos os 5 coeficientes, o x e o y vieram dos pontos, A, B e C vieram da reta, e depois eu fiz separadamente a parte de cima, que deu 39, a parte de baixo, que deu 13. Agora eu vou dividir. 39 por 13 é 3. Então a distância entre aquele ponto 1 e 3 e essa reta é de 3 unidades. E por aqui eu encerro a aula, lembrando que você, meu aluno do Classroom, tem as atividades lá de todos esses pontos. Hoje então a gente viu o que é um plano cartesiano, como localizar pontos, a distância entre dois pontos, a distância entre um ponto e a reta e o ponto médio de um segmento. Muita coisa, né? Mas a prática nos leva à perfeição. Bons estudos para vocês!